Olá, minhas traças! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal Leia Preta Leia, o canal que fala de literatura empoderadora, literatura significativa e de literatura nacional contemporânea. A nossa resenha de hoje vai ser um livro de literatura nacional contemporânea, o lançamento deste ano, Os Vilela, do nosso autor Ricardo Bernhard. Se você me acompanha há algum tempo, eu já resenhei outro livro dele, O Litoral Noir, vou colocar aqui no card para vocês assistirem, e o autor me convidou para fazer uma parceria com ele, para ler o livro e para fazer várias resenhas e vários conteúdos para você. Já começo dizendo que esse vídeo é sim uma publicidade paga, uma parceria paga, mas que isso não tira em nada do valor desse livro, que aliás, recentemente eu avaliei e dei 5 estrelas, e se pudesse daria 6. Mas antes da gente entrar propriamente no vídeo, quero pedir a você que se inscreva no canal, vocês já sabem, né? Deixa aquele like e também tecla no sininho de notificação para você receber avisos de novos vídeos. Vou parar aqui 3 segundos para você fazer essas coisas. Já deu? Acho que já deu, né? Então tá. Também quero te convidar para me seguir nas minhas redes sociais assim que o vídeo acabar. @LeiaPretaLeia em todas as redes, Twitter, TikTok e Instagram. Os links para você seguir estarão aqui embaixo. Assim que acabar o vídeo você vai lá e me segue nas redes. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se Luiz Fernando Veríssimo escreveu As Comédias da Vida Privada, eu posso dizer que Ricardo Bernhard escreveu As Pequenas Tragédias da Vida Privada. Os Vilela é um conto, é um romance muito atual e ao mesmo tempo muito real sobre a história dos Vilela, uma família nuclear de 4 pessoas, Joaquim, o pai, Adriana, a mãe, o filho Diogo e a filha Luísa. A gente vai acompanhar a história dessa família durante 4 décadas, entre os anos de 1979 e o ano de 2019. Esses são anos que tem algum tipo de marco histórico, alguma coisa que acontece, então a gente vai acompanhar a vida de uma família de classe média carioca, desde a ditadura até os anos atuais. E o livro, ele é dividido em 4 capítulos, cada capítulo é uma década, é um ano na verdade, né? 79, 89, 99 e 2009, e cada um desses capítulos é narrado sobre o ponto de vista de uma das pessoas dessa família, provavelmente por ordem de idade, alguma coisa assim. Então o primeiro capítulo, que é 79, é narrado sobre o ponto de vista do pai. E quem é Joaquim? Joaquim, ele é um professor universitário, ele é físico, e a parte da física, principalmente a física quântica e a física da cosmologia, não me perguntem porque eu não entendo, faz muito parte do livro. Muita da filosofia que o Ricardo Bernhard coloca na narrativa de Os Vilela parte das questões, das discussões da cosmologia, da física avançada, coisas aí de quem leu o Universo Uma Casca da Noz, do Stephen Hawking, etc., vai se interessar bastante. Eu, particularmente, tinha uma parte do livro que eu não entendia, mas era basicamente sobre essas teorias, sobre a questão da lei da relatividade, das origens do universo, teoria das cordas, essas questões. E assim como Litoral Noir, as personagens do Ricardo são tão bem construídas, elas são tão realistas, que você acaba desenvolvendo sentimentos truncados sobre essas pessoas. Então eu comecei desgostando do Joaquim, totalmente, não fui com a cara dele, mas ao longo do livro e ao longo da narrativa, tanto dele quanto dos outros personagens da família, eu comecei a ter um pouco mais de simpatia por esse pai. Ele é professor titular da Faculdade de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Fundão, então pra mim foi uma referência muito legal, que é também onde eu dou aula, e ele é um cara fraco. Eu poderia julgar, assim, que a primeira impressão que ele passa, ele é um cara fraco e ele é um cara um pouco cínico, mas isso não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim. Mas é que ele desenvolveu uma espécie de sentimento de aceitação com relação às coisas da vida. Inclusive ele desenvolveu algumas teorias para fazer com que a vida dele ficasse mais fácil. E uma dessas teorias tem a ver justamente com aceitar aquilo que o universo tem para oferecer e também criar caixinhas de tempo para fazer as coisas. Então o Joaquim é um cara que quer se manter muito ocupado, ele cria caixinhas de tempos ao longo do dia dele para se manter ocupado na atividade da faculdade e ao mesmo tempo ele criou uma outra teoria da aceitação, que inclusive vai rebater muito na menina mais nova, Luísa, depois a gente vai ver mais pra frente,
que é essa coisa de tentar passar um pouco despercebido da vida, não correr riscos, não se envolver com questões alheias. Só que o Joaquim, ele tem a percepção de que isso é um ponto fraco dele, então ele tem uma autoavaliação muito crítica de si mesmo, ele sabe que muitas vezes ele está passando pela vida dessa forma por uma espécie de covardia, de medo de se arriscar. E ao mesmo tempo ele tenta desenvolver, principalmente na década de 70, novas teorias da física. E acontecem dois marcos muito complicados na vida do Joaquim, né, nesse primeiro capítulo, que é problemas que ele tem com um colega, um professor substituto, que tem inclinações um pouco distanciadas da ditadura e começa a ser perseguido, e uma aluna da disciplina dele, uma aluna muito chegada, que gosta muito dele e que aparentemente está vivendo um relacionamento abusivo com o namorado. E a gente vai ver que o Joaquim não lida disso da mesma forma. Então, assim, essa coisa da fragilidade, da fraqueza dele me fez ter um pouco de ranço dele, né? E em vários momentos parece que ele narra, você fica sem saber se ele é uma personagem muito confiável, porque ele narra a relação dele com a Adriana quase como se ele fosse um homem emasculado. Não gosto de usar essa expressão, mas é como as pessoas se diriam. Um homem que ele é diminuído em sua masculinidade pela esposa. A gente vai falar um pouco mais da Adriana. E ele acaba impingindo na gente esse ranço da Adriana. Mas eu, como boa feminista, fiquei aqui, né, desde o primeiro capítulo com calma. Eu preciso conhecer o ponto de vista dessa mulher para saber se essa mulher é esse monstro mesmo que ele está falando, se ela emascula, se ela o diminui como ser humano. E aí a gente percebe que a Adriana, ela é uma mulher que tem uma carreira, ela é uma mulher ambiciosa e ela é muito diferente do Joaquim, que é um cara que quer seguir a carreira acadêmica, que tem ambições muito mais amplas em relação ao espaço do universo todo, mas no dia a dia dele ele não tem. E essa família vive num apartamentinho no Leme, que é o lugar onde o Joaquim viveu a vida toda, e que inclusive a Adriana adora jogar na cara dele que porque ele é professor universitário, eles não têm uma vida melhor. Mas eles são uma família de classe média, em momento nenhum eles estão passando por dificuldades financeiras, mas mostra o quê? Exatamente essa coisa da classe média de querer aspirar a voos mais altos. Aquela classe média que mora num apartamento num bairro razoável do Rio, que tem um carrinho, que tem empregos razoavelmente bem remunerados, uma família nuclear bem tradicional, mas que tem uma série de questões e de tensões entre ele. E no primeiro capítulo, a primeira tensão que a gente percebe é entre Joaquim e a esposa. Por outro lado, existe uma inversão de valores nessa família, porque a Adriana ela é uma mulher, uma farmacêutica, que trabalha numa multinacional especializada em remédios muito famosos, e ela é muito ambiciosa e ela quer ser ascendente de carreira, né? Ela é workaholic, ela é yuppie, né? Nos anos 70 você podia chamar ela de yuppie. Ela é muito diferente das mulheres dos anos 70 que a gente estaria esperando que fosse classe média baixa, que fossem dona de casas, e inclusive ela tem um pouco de desgosto, de inveja das mulheres que são classe média, porque o plano da Adriana é ficar rica, é montar um dinheiro, um espólio mesmo, né, e poder se aposentar mais cedo, porque ela realmente não gosta do ambiente do trabalho, do ambiente empresarial, e ela sente quase como se ela estivesse se vendendo. Por outro lado, ela faz muita pressão para o Joaquim ter mais ambição na vida. Mas isso aqui a gente está vendo sob o ponto de vista dele, né? E aí a gente percebe essa pequena inversão, como ela está correndo atrás de uma promoção o tempo inteiro, ela tem trabalhado muito, e ele, como tem um horário mais estável, ele é que tem cuidado dos filhos. Então a gente percebe que vai ter uma inversão, que inclusive mais pra frente vai mostrar um certo ressentimento, tanto que o marido e os filhos têm dessa mãe, que foi um pouco ausente mesmo. Ela trabalhava até mais tarde, quem dava de comer, quem levava para brincar, quem botava para dormir, quem contava história para as duas crianças era o Joaquim. Cada capítulo é de uma visão de uma pessoa diferente, então essas visões elas se intercalam e elas às vezes são contrastantes. O Joaquim tem um filho, Diogo, que tem 7 anos, que ele considera uma criança pura, praticamente um príncipezinho, perfeitinho, muito agitado, uma criança saudável, como qualquer outra, e ele tem Luísa, de 4, que é uma menina mais calada, mais quieta, mais na dela, mais sensível, e tanto o pai quanto a mãe têm visões muito distintas dessa criança, mas o Joaquim, por essa teoria da aceitação, ele tenta aceitar a forma dos filhos serem do jeito que eles são. Então ele tenta incutir interesse pela ciência no Diogo, que não tem muito essa preocupação, ele tenta acolher a Luísa dentro do que ela é, mas a gente não percebe que ele está realmente educando mesmo, sabe, direcionando essas crianças. Essa é a minha percepção. E aí acontece um acontecimento e a gente
pula para o ano de 1989. E o que acontece em cada final de capítulo? Acontece sempre um clímax de algum mistério, alguma coisa que vai acontecer. E os livros do Ricardo, pelo menos pelo Litoral Noir, eles têm sempre uma coisa de como se fosse ter um mistério. Mas aí ele te lembra, no início do outro capítulo, que você não está lendo um mistério policial. Você está lendo um livro sobre pessoas reais, sobre pessoas que poderiam ser reais, que poderia ser seu amigo, seu vizinho. É da vida privada, da classe média. E sempre tem aqueles pequenos anticlímax, que é justamente o que a gente vive na vida da gente. A nossa vida não é um romance, não é um mistério policial. A gente vive uma progressão de clímax e anticlímax na nossa vida e de tragédias que muitas vezes são colocadas nas pessoas como se fossem coisas enormes que fossem mudar a vida delas, mas ao mesmo tempo são pequenas tragédias que no frigir dos ovos, na realidade das coisas do universo, não tem importância nenhuma. E acontece alguns escândalos na vida do Joaquim, como ele é esse cara que tenta sempre passar despercebido e não se envolver, esses escândalos eles tomam na cabeça dele uma amplitude muito maior, como se ele estivesse precisando fugir de alguma coisa. Ao mesmo tempo também que ele procura escrever uns artigos científicos e tentar mudar o rumo da física. Ele aparentemente não tá... Na verdade, as quatro personagens me demonstraram o seguinte, que essas personagens não são felizes, ou não estão felizes o tempo todo. Elas estão vivendo uma vida de classe média como qualquer outra, e elas têm momentos de felicidade, mas estão ali sempre insatisfeitas com a relação. Quando a gente pula para o segundo capítulo, 89, do ponto de vista de Adriana, e a gente percebe que existe um construto do ponto de vista do marido e dos filhos, que a Adriana é uma personagem narcisista. Ela é uma mãe narcisista, uma mulher narcisista, eu poderia dizer assim, embora eu não seja psicoterapeuta, mas ela é uma pessoa que pensa muito nela mesma. Ela projeta uma realidade para ela mesma, e essa coisa dela de correr atrás do trabalho, ganhar dinheiro, querer subir na carreira, tem muito a ver com a ideação que ela faz da vida que a família dela deveria ter. Então ela idealiza que a família dela deveria viver de certo jeito, que o filho dela deveria ser tal coisa, que a filha deveria ser tal coisa, que o marido deveria ser tal coisa, e que para essas coisas acontecerem ela precisa ter muito dinheiro. Mas são ideações. A Adriana é totalmente o contrário do Joaquim. Ela é a base da não aceitação. Ela é controladora, ela é ordeira e ela não aceita as coisas como são, o marido como é, os filhos como é, e ela torna-se até uma personagem chata, porque ela está sempre insistindo em tentar modificar. Mas quando ela ainda está nos seus 30 e poucos anos e os filhos ainda são adolescentes, ela ainda tem uma mulher com espírito, uma sensualidade e tenta mudar, modificar esse marido e esses filhos ainda de forma mais sutil, menos invasiva. Mas aí acontece mais uma vez uma desgraça também na vida da Adriana, porque a Adriana também não é uma pessoa ruim. A Adriana é ambiciosa, mas ela não é uma mulher sem escrúpulos. E em algum momento ela vai agir de forma um pouco imoral, eu poderia dizer. Mas lembrando que o Joaquim também agiu de forma um pouco imoral no início do livro, né? Mas essa imoralidade não necessariamente chega ao ponto dela ser antiética. Quando começam a acontecer coisas antiéticas na farmacêutica, ela murcha. E aí a gente tem esse clímax no final do capítulo e depois vira para 99. 99 a gente conhece a figura do Diogo. O Diogo acabou sendo incutido, ele é muito mais parecido com a mãe do que com o pai, e ele acabou sendo incutido dessa coisa da transformação, de fazer, de acontecer e principalmente de ficar rico. Então ele escolhe cursar economia na faculdade e ele se torna agente de banco, esses caras que trabalhavam com pregão de bolsa de valores, né? E ele conhece Camila, que é a sua noiva, vai ser sua noiva, que é a filha de um grande industrial, um cara que produz embalagens, mas ele realmente gosta da Camila. Mas o Diogo também às vezes me dá um pouco de ranço, porque ele tem preconceitos machistas, e é muito interessante o Ricardo colocar essas nuances. Ele é um bom menino por outro lado, mas ele trabalha num ambiente extremamente hostil e masculinizado. Esse pregão de bolsa de valores era um ambiente extremamente hostil. Vocês lembram os caras que ficavam no telefone gritando? Extremamente hostil, machista, competitivo, uma competitividade tóxica, e ele vai crescendo nesse ambiente financeiro ao lado do seu amigo, né, o Brunico que chama, que é meio que um cara que fica perturbando a paciência dele. E o Diogo, ele tem uma visão mais fazer, mais
agir do que Luísa, que agora aos 24 anos estava fazendo jornalismo e resolveu largar a faculdade, porque Luísa é uma mulher muito diferente das outras. A Luísa passa a maior parte do tempo no quarto, escrevendo num blog na internet, e a gente tem uma visão bem distorcida do ponto de vista da mãe, e durante esse período dos anos 90, aparentemente ela e o irmão não têm muita convivência um com o outro. Mas é justamente no terceiro capítulo dos anos 90 que os esqueletos começam a sair do armário e a gente descobre as questões que envolveram Joaquim nos anos 70 e antes ainda que envolveram Adriana, inclusive que justifica o fato de que a partir dos anos 90 a Adriana se tornou outra pessoa. Ela é uma mulher muito mais crítica, uma mulher muito mais rançosa, muito mais venenosa por causa de questões que aconteceram no passado e que transformaram ela nessa pessoa não só narcisista, mas uma pessoa muito difícil de conviver. E por fim, chegamos a 2009, que é o menor capítulo, né, pelo que percebi, necessariamente uma diminuição da quantidade de folhas por capítulo. Não sei se o autor fez isso de forma proposital. A maior parte o capítulo maior fala sobre o ponto de vista de Joaquim e o capítulo menor é sobre o ponto de vista da Luísa. Não sei se tem a ver pela quantidade de anos e tal. E depois a gente tem o prólogo de 2019, que eu acho que vocês têm que ler. E aí que a gente conhece a Luísa, que pra mim é a personagem mais interessante do livro, que ela vai desabrochando ao longo do tempo. Só que o que acontece? Ela é uma menina tímida, calada, que fica na dela, cheia de problemas, cheia de conflitos, mas que ficou assim por causa de duas questões. A condescendência do pai, que não queria se meter, que preferia alimentar essa coisa quase depressiva da filha, e o excesso de crítica da mãe, que competia com ela, que criticava, que diminuía a menina, porque a Adriana faz isso mesmo. Até que no final do livro a gente começa a perceber que o Ricardo foi construindo a Adriana, e não era uma megera do ponto de vista machista, não, mas é porque ela é uma mãe mesmo, que falhou no papel que ela tinha colocado para si mesma, que era gerar riqueza e fazer os filhos e o marido felizes. E aí, quando ela falha e se torna uma mulher amargurada, ela acaba descontando nos outros entes da família. O Diogo estava passando por um processo complicado depois da vida dele no mercado financeiro, mas a gente ainda tem o ponto de vista de Luísa e a gente descobre que o que Luísa estava fazendo. Luísa era criadora de conteúdos, meu amor. Luísa estava trancada dentro do quarto dela, o que me deu um pouco de preocupação. Será que o Ricardo acha que a gente que é criadora é assim, gente? Ricardo, eu não fico o dia todo presa no meu quarto não, tá? Eu convivo com as pessoas. Mas o que ela fazia? A Luísa era blogueira. A Luísa de 99 até 2009, ela está desenvolvendo um blog, ela está experimentando sua forma de comunicar no mundo e criando uma série de teorias, falando sobre questões existencialistas, analisando a razão do ser humano de viver, mas ao mesmo tempo levando à frente a teoria e o ponto de vista de aceitação que ela aprendeu com o pai. Aceitar as coisas do jeito que ela vem, aceitar as pessoas do jeito que elas são, aceitar que as pessoas façam o que quiser, aceitar. A Luísa cede em tudo e ao mesmo tempo ela continua sendo uma mulher meio apagada, meio calada, meio tímida, mas agora ela acaba sendo convidada para escrever numa grande revista de circulação nacional, porque o blog dela é enorme, está chamando muita atenção, e é justamente por causa da escrita na revista que a Luísa vai ser obrigada a se expor, porque ela sempre tem aquela coisa de ser resguardada, de ser, sabe, no seu canto, mas a Luísa também tem esse defeito por ser uma pessoa muito calada e muito em si mesmada. Ela tem preconceito com outras pessoas, ela julga as outras pessoas, ela não tem muita paciência com quem tá começando, né? E, claro, ela também acaba tendo uma certa chatice. E o que me deu de entender desse livro? Que as pessoas são chatas, o ser humano é chato. O ser humano, eu não sei quem foi que disse isso, mas cada ser humano é um universo. O ser humano é chato, ele é desagradável de se conviver muitas vezes, ele tem momentos maravilhosos, ele tem momentos ruins, as pessoas são difíceis e a relação familiar ainda é mais difícil. Por quê? Porque a família em 40 anos se mantém coesa, de um jeito que a gente não consegue entender. A gente não sabe mais se existe casamento entre Adriana e Joaquim. A gente não sabe se Luísa e Diogo têm uma relação adorável entre irmãos. Eles se mantêm coesos por razões que a gente não consegue nem pensar. Ou talvez as razões que você que está me assistindo sabe. Às vezes a gente fica em família, porque a família é o nosso lugar seguro, mesmo que não seja o melhor lugar.
Mesmo que você não goste daquelas pessoas, no fundo, às vezes você ama, mas às vezes você não gosta de conviver, mas você volta para o seio familiar. E essa coisa do recorte da família de classe média, essa família em que, em teoria, não teria problemas de vulnerabilidade de risco social, se tornar pessoas tão difíceis de conviver, ter tantas dificuldades e tensões por cada um, e tudo tem a ver muito com a forma como o relacionamento de Adriana e Joaquim começou lá nos anos 70 ou 60, que vocês lendo o livro vocês vão saber como o relacionamento deles começou. Como isso vai se desdobrando na forma como os dois enxergam o mundo, que são formas diametralmente opostas, e isso vai se colocando na vida dos filhos. E é isso que é interessante desses personagens. Assim como em Litoral Noir, que tinha o nosso protagonista, né? As personagens de Os Vilela não são personagens cativantes. Por quê? Porque são pessoas reais, de classe média, com todos os defeitos. E se você conhece uma pessoa dessa categoria, no íntimo dela, cada pensamento dela, como a gente conhece no livro, você vai ter momentos em que você vai ter simpatia e vai ter momentos que você tem antipatia, exatamente como todas as pessoas que a gente conhece. Então assim, há momentos em que você tem simpatia pelas pessoas. Eu tive momentos que eu tive simpatia pela Adriana, até a defendi na minha cabeça durante muito tempo, pensando que também tinha uma questão de se tratar de uma construção machista, de como que essa mulher acaba se tornando esse ser muito amargurado, principalmente nos anos 80, as coisas que ela teve, se sentiu obrigada a fazer para levar esse sonho adiante. O Joaquim, que é esse personagem meio frágil, meio fraco, que vai ficando cada vez mais ensimesmado e solitário na vida dele. E os filhos que tentam seguir suas carreiras, o Diogo tentando agradar a família e a Luísa nunca tentando abrir mão de quem ela é, mas ao mesmo tempo seguindo caminhos um pouco tortuosos. Então é isso. Você não antipatiza totalmente com eles, também não simpatiza totalmente com eles, eles não são personagens totalmente cativantes, eles não são personagens totalmente apaixonantes, e talvez no mundo real conviver com essas pessoas teria seus momentos bons e seus momentos ruins, porque uma coisa que nenhum deles são pessoas ruins, eles são pessoas boas, eles são pessoas honestas, que cometem vários erros ao longo da vida, inclusive erros envolvendo desonestidades, mas eles são naturalmente pessoas honestas e boas, que estão tentando aí sobreviver no mundo e manter a família coesa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa grande resenha. Esse livro, se eu não me engano, já está à venda. Se não tiver, eu gostaria que você entrasse em contato ou seguisse o Ricardo Benhart nas redes sociais dele, @RicardoBenhart. Eu amei esse livro e eu já coloquei no meu stories, né, que o meu amor por um livro tem muita relação com a quantidade de post-it que eu coloco nele. Esse livro tem citações excepcionais, tem uma parte filosófica muito pesada, principalmente no capítulo de 79, onde a gente conhece os pensamentos do Joaquim. Tem mais coisa marcada, né? Tem questões filosóficas de existencialismo humano muito forte. Não é uma leitura fácil, tá? É uma leitura rápida para quem tem hábito de ler, mas não é uma leitura para um leitor iniciante, porque tem palavras difíceis, expressões complexas, não é arcaísmo, mas é o jeito do autor escrever, que tem uma complexidade, tem muita questão filosófica, tem questão sobre a indústria da farmácia, tem questão sobre a física da cosmologia, sobre a física quântica, tem a questão sobre internet e mercado financeiro. Eu não sei o que o Ricardo queria ser quando ele crescesse. Mas assim, ele mergulha muito nos universos de cada personagem. Até porque a graça dele é justamente ter essa complexidade e esse tanto de coisa que faz a gente pensar. Mas eu acho que vale muito a pena e eu agradeço demais ao Ricardo por ter feito essa parceria comigo e por ter me mandado esse lindão aqui. Pois é, pessoal, era tudo isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje e espero que vocês tenham gostado dessa resenha, como eu sei que vocês gostam de todas as resenhas no canal. Aqui embaixo encontra a rede social do autor para você seguir e também as minhas redes sociais para você seguir, @LeiaPreta, leia em todas as redes. E por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos e sua família na setinha aqui de compartilhar para a gente espalhar a palavra do Leia Preta Leia pelo mundo afora. E era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Beijos e até segunda-feira.